Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda aula do projeto Estudos Continuados em Matemática. Eu sou a professora Camila Fogaço de Oliveira, eu sou mestre e doutoranda no Programa de Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. A aula de hoje eu vou dividir com o professor Diego Fogaça. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho. Sou doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática também pela Universidade Estadual de Londrina. E hoje o conteúdo que nós iremos estudar são as potências. As potências é um tipo específico de multiplicação, onde que nós temos um dos fatores que nós iremos multiplicar recorrente. E essa aplicabilidade que nós temos para as potências acontece em diversas áreas, sendo a área financeira uma área que apresenta uma maior aplicação. Vamos então agora ao quadro com a nossa primeira situação problema. Nós temos então o seguinte: mesmo apresentando uma rentabilidade menor que outras aplicações financeiras, a poupança ela pode se configurar uma primeira opção para quem quer organizar a sua vida financeira. E hoje nós vamos estudar parcialmente como que a poupança realiza o seu processo de monetização. Então, no mês de julho de 2018, de acordo com o Banco Central, a taxa de juros da poupança, principalmente a sua taxa adicional, foi de 0,3715% ao mês. O que significa? A taxa da poupança ela é formada pela taxa referencial mais essa taxa adicional. Então, nós não vamos considerar nesse estudo a taxa referencial, que é a TR, mas sim essa taxa adicional foi de 0,3715% ao mês. Vamos nos atentar somente para essa taxa e considerá-la constante no período de um ano e vamos estudar a evolução do rendimento de um capital. E aqui eu peço desculpas, o capital ele não é de 1.000, mas sim de R$100. Na sequência, nós temos então a evolução desse capital ao longo de 6 meses. Então, no mês 0, onde foi feita a aplicação, foi então aplicado o montante de R$100, e depois nós tivemos no primeiro mês R$100,37, no segundo mês R$100,74, no terceiro mês R$101,12, no quarto mês R$101,49, no quinto mês R$101,87 e no sexto mês R$102,25. Então, considerando que essas situações, como que nós podemos determinar o montante em um ano? Considerando, então, essas informações que nós temos, esses 6 meses, como que nós podemos pensar para o montante em um ano? O que nós temos que levar em consideração? Que o regime de capitalização da poupança, ele é um regime de capitalização composta. Sendo dessa forma, na matemática financeira, nós temos essa expressão matemática que nos fornece, então, um montante da aplicação de um capital aplicado a uma taxa I num período de tempo N. E nós temos essas informações pelo nosso situação problema. Nós sabemos que o capital inicial, que inicialmente foi aplicado, ele foi de R$100. Nós sabemos que a taxa ela é 0,3715% ao mês, mas nós temos que nos atentar aqui ao seguinte: nós estamos trabalhando com uma fórmula que ela não aborda a taxa em percentagem, mas assim a taxa unitária. Então, se é 0,3715%, é 0,3715 por 100, dividido por 100. Eu tenho sempre que me atentar a isso. Com isso, então, dividindo 0,3715 por 100, nós vamos encontrar 0,003715. Essa, então, a taxa que eu vou utilizar na expressão. O período é um ano. Eu sei que em um ano convertido em meses, eu tenho 12 meses. E por que eu vou trazer para meses? Porque a capitalização dessa taxa, ela é uma capitalização mensal. Então, com essas informações, nós podemos, então, pensar no cálculo desse montante. Então, o capital ele é de R$100.
que multiplica 1 da fórmula, mais a taxa, só que a taxa unitária, 0,00375 elevado a 12. Na matemática, iniciamos as operações que estão entre parênteses. Então, nós vamos repetir o 100 e vamos somar. 1 mais 0,003715, nós temos 1,003715 elevado a 12. E agora eu quero que você se atente para essa expressão. Professora Camila, como que nós podemos resolver essa expressão? Professor Diego, nós precisamos lembrar aqui das operações, né, de potenciação. Mas para isso nós precisamos lembrar como que é a definição de potenciação, como nós devemos resolver. Vamos ao quadro com essa definição. Dado um número inteiro positivo n, a expressão a elevado a n é uma potência do número real a e apresenta a multiplicação desse número n vezes. Por exemplo, eu tenho aqui a elevado a n. Então, lembrando que esse a aqui, ele está sendo multiplicado. Quantas vezes? N vezes. Então, eu tenho aqui a vezes a é multiplicado por n fatores. Um exemplo, 3 elevado à quarta. Significa que esse fator, né, que está na base, que é o número 3, está sendo multiplicado 4 vezes. Então, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. E o resultado dessa multiplicação é o resultado dessa potenciação. E tem algumas definições que são importantes que a gente lembre, né, na resolução de uma potenciação. Por exemplo, todo número elevado a zero é quanto? Então, veja, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vamos lembrar dessas definições no quadro. Então, por exemplo, 2 elevado a zero é igual a 1. Ou seja, toda potência de expoente zero é igual a 1. Exceto também quando a base for zero. Então, quando a base for zero, isso não vale, essa regra não vale. Ou seja, 0 elevado a zero não vale essa regra. 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Ou seja, não importa o valor que esteja na base, nesse caso, né, nós vamos ter que ele elevado a 1 resulta nele mesmo. Então, por exemplo, 3 elevado a 1 resulta em 3, e assim por diante. Continuando esse mesmo raciocínio, 2 elevado ao quadrado. Então, significa que o 2 está sendo multiplicado 2 vezes. 2 vezes 2 igual a 4. 2 elevado ao cubo. Significa que o 2 está sendo multiplicado quantas vezes? O 2 está sendo multiplicado 3 vezes. 2 elevado à quarta. Nós temos que o 2 está sendo multiplicado por quantas vezes? 4 vezes. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, esse é o raciocínio da potenciação como multiplicações sucessivas. Então, para reforçar um pouco desse conceito, eu vou trazer um exemplo. Então, por exemplo, quando a base ela é positiva, quando a base é negativa e quando a base é fracionária. Vamos com esse exemplo no quadro. Então, 4 elevado a 5. Veja, o valor da base é o 4. Quantas vezes o 4 ele está sendo multiplicado? Ele está sendo multiplicado 5 vezes. Então, eu preciso fazer 4 vezes 4 vezes. O 4 vezes o 4 vezes o número 4, 5 vezes. E o resultado dessa multiplicação? Então, a gente precisa sempre multiplicar de 2 em 2. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vezes 4, 256. Vezes 4 resulta em 1024. O próximo exemplo aqui, eu tenho uma base negativa. Então, veja, como a base é negativa, quem está sendo multiplicado 5 vezes? É o menos 4. Então, atenção, aqui quem está sendo multiplicado é o menos 4. Quantas vezes? 5 vezes. Então, eu tenho menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 vezes
o menos 4. Quantas vezes? 5 vezes. Antes da gente fazer a multiplicação dos números, vamos fazer o jogo de sinal. Então, lembre que no jogo de sinal, quando eu tenho sinais iguais, o resultado é positivo. Então, se eu tenho aqui sinais iguais, por exemplo, mais com mais, o resultado é positivo. Menos com menos, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, eu tenho aqui menos com menos, esse resultado é positivo. Mais com menos, resultado negativo. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Portanto, o nosso resultado, ele é negativo. E como eu já fiz 4 multiplicado 5 vezes, eu já sei que o resultado é menos 1024. Atenção, se por exemplo, nesse primeiro exemplo, eu tivesse colocado um sinal aqui na frente, e eu não teria o parênteses, que é o caso de baixo, eu teria que o meu resultado também seria negativo. Então, por exemplo, o menos ele não estaria sendo multiplicado 5 vezes. Então, eu teria um sinal aqui e o meu resultado seria menos 1024. Então, veja a diferença que um parênteses faz, né? Porque aqui, nesse segundo exemplo, do menos 4 elevado a 5 no parênteses, quem é a nossa base? A base é negativa. E aí, como o nosso expoente é ímpar, por isso que o nosso resultado é negativo. Agora, a fração, nós vamos fazer da mesma forma. Então, a nossa base é 1/4, ela também está sendo multiplicada 5 vezes. E aqui a gente precisa lembrar o conteúdo da aula passada, com a professora Aline e Daiane, e que elas trabalharam com vocês o conteúdo de fração. Então, multiplicação de fração. Nós multiplicamos aqui numerador com numerador, ou seja, a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. E da mesma forma, nós vamos multiplicar o 4. 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16. Então, foi todo esse raciocínio que eu acabei de trabalhar com essa multiplicação. Como nós já efetuamos esse resultado, essa multiplicação, a gente encontrou 1 sobre 1024. Agora, para resolver aquela situação, problema inicial, o professor Diego vai retornar com vocês para concluir a resolução da situação problema. Após, então, a fundamentação que a professora Camila realizou, nós vamos dar continuidade àquela questão inicial, aquele problema inicial que nós tivemos na aula. Vamos à Câmara de Documentos. Então, aqui na Câmara de Documentos, nós temos, então, o que seria a continuação daquelas operações. Então, você pode observar o seguinte. Nós tínhamos, então, o desafio de desenvolver essa potência que nós temos aqui, certo? Você pode observar que é uma potência que nós temos o quê? Várias casas decimais, ok? Então, a maneira de nós procedermos seria 1,00375 vezes ele mesmo, 12 vezes consecutivas. Para resolver isso, nós podemos fazer na mão, mas nós podemos também utilizar a calculadora científica, que vai nos auxiliar muito nesse processo desse cálculo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, então, a calculadora e nós temos uma tecla específica para potência, que é essa tecla aqui do circunflexo. Então, nós vamos inserir o valor 1,003715, certo? Essa é a minha base. Então, você pode observar que ela tem várias casas decimais. Eu vou apertar, então, a potência do circunflexo, que indica a potência, e vou, então, indicar o expoente, que, no caso, o expoente é 12. Então, eu vou apertar o sinal de igual. Então, eu tenho 1,04550 e aí por diante. O que nós vamos proceder, então? Nós vamos, então, multiplicar o valor da potência que nós obtivemos pelo capital 100. Multiplicando, então, nós vamos obter 104,55, que seria o que para nós aqui? Que seria, então, esse montante que juntamos ao longo de um ano com essa taxa da poupança permanecendo constante. Nós vamos agora retomar ao quadro, onde nós temos mais algumas atividades que vai ajudar a contribuir, a suplementar esse seu processo de aprendizagem. Então, nós temos aqui no primeiro item 3 elevado ao cubo. Então, olha só,
Eu tenho a base se automultiplicando 3 vezes, ok? Se automultiplicando de acordo com o expoente. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, eu tenho 9. E 9 vezes 3, eu tenho, então, 27. E na calculadora, professor, como que funciona? Vamos na câmara de documentos? Aqui na câmara de documentos, nós temos, então, a calculadora. Então, eu vou, novamente, dar o mesmo procedimento. Vou inserir, então, a base, a potência e também o expoente igual. Olha lá, nós temos, então, 27. Retornando ao quadro, nós temos a letra B. Menos 5 elevado ao quadrado. Novamente, lembrando que esse parênteses, o que ele está indicando para nós? Que o menos 5, que o menos, ele pertence à base. Então, ele vai ser submetido ao processo de potenciação. Então, eu vou ter o menos 5 vezes ele mesmo 2 vezes. Ok? Menos multiplicado por menos, eu tenho mais. 5 vezes 5, nós temos, então, 25. Na calculadora, o que vai acontecer? Na calculadora, nós vamos ter que tomar muito cuidado com esse sinal negativo. Porque, olha só, se você fizer só menos 5, dessa forma que eu digitei, e elevar ao quadrado, o que a calculadora vai entender? Ela não vai entender o sinal de menos como pertencente à base da potenciação. Ok? Então, muita atenção nisso. E não é essa a questão que nós estamos resolvendo. Porque, de acordo com o quadro, nós temos quem? Nós temos que o menos 5, olha só, está entre parênteses. Então, muito cuidado quando você for fazer esse processo, essa operação de potenciação com base negativa na calculadora. A base toda, considerando o sinal, ela tem que ser incluída entre parênteses, ok? Então, menos 5 elevado ao quadrado, nós temos, então, como solução 25. E, no caso, 25 positivo. Retomando ao quadro, nós temos, então, 3 nonos elevado ao cubo. Então, nós temos 3 nonos vezes 3 nonos. Então, a base da potência, ela é o que para nós? Ela é uma fração, vezes 3 nonos. E agora, então, nós vamos multiplicar conforme nós multiplicamos fração. Numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 3, nós temos, então, 9. 9 vezes 3 nós já calculamos hoje, 27. E 9 vezes 9, nós temos 81. E 81 vezes 9, nós temos 729. Ok? Então, nós temos 729 avos. Mas o que acontece com isso aqui? Acontece aqui o seguinte. Nós temos que essa fração, ela pode ser simplificada. Ela pode ser simplificada. E como que nós podemos simplificar essa fração? Nós podemos fazer 729, nós podemos simplificar por 27. 27 em cima e 27 embaixo. 27 dividido por 27, nós temos 1, vou pôr aqui no cantinho, e 729 dividido por 27, nós vamos ter, então, 27. Então, nós temos como solução dessa potência 27 avos. E na calculadora, professor, como que isso funciona? Aqui na câmara de documentos, olha só, nós temos um botão especial para lidar com a fração, que é esse ABC. Então, eu vou pôr primeiro o numerador, eu vou pôr 3, vou digitar o ABC e vou colocar o denominador 9. Então, esse 3 nonos está inserido na calculadora. E agora eu vou elevar ao cubo. Ok? Igual 1. Aqui
Desculpa, é 3 nonos, tem que pôr entre parênteses, ok? Elevado ao cubo. Olha lá, 1,27 avos, conforme eu resolvi. O que aconteceu na situação anterior? Na situação anterior, ele fez 3 e levou só o 9 ao cubo. Okay? Ele não elevou o 3. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós estamos trabalhando com essas potências, porque pode... A forma como a calculadora compreende o número pode sim interferir muito no seu processo de cálculo, ok? Nós vamos agora, então, dar significado para o que significa o expoente negativo. Você já viu alguma potência onde o expoente é negativo? Vamos então ao quadro. Então, aqui agora no quadro, nós temos o seguinte. Dada uma potência A elevado a menos B. O seu resultado é igual ao inverso de A elevado a B. Então, o que significa esse expoente negativo? Ele só é o quê? Uma outra representação que nós temos para uma potência, que no caso, nós temos o A no denominador, ok? Então, o que nós vamos pensar aqui? Primeira coisa, nós vamos ter que pensar a respeito do que é o inverso de um número racional. Então, se eu tenho um número racional e eu tenho que pensar no seu inverso. Vou assumir, nesse exemplo, só o 2 por enquanto, não vamos pensar no expoente. O número 2. 2 é o número no caso, o número racional. Por quê? Porque nós sabemos que implicitamente o denominador do número inteiro 2 é 1. O que seria o inverso do 2? O inverso do 2 seria pensar no quê? Seria você trocar o numerador com o denominador e vice-versa. Então, eu teria o 1 subiu e o 2 desceu. Então, eu teria meio como sendo quem? O inverso de 2. Ok? Seria essa maneira de você pensar. E, ainda mais, quando você multiplica um número pelo seu inverso, você obtém o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, essa é uma propriedade interessante. Então, se você tem um número e você tem o seu inverso, quando você os multiplica, você chega necessariamente em 1. Okay? Então, isso é muito importante retomar esse conceito. Então, agora nós temos aqui 2 elevado a menos 4. O que essa propriedade me apresenta? Essa propriedade me apresenta o quê? Que eu vou assumir, então, o inverso de A e eu vou, então, elevar o inverso de A B. Ou seja, aqui não é 2, não seria como se eu tivesse um 1 nesse denominador? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, alterar. O 1 subiu, o 2 desceu, e eu vou, então, calcular essa potência elevada a 4 e agora o sinal positivo. Então, eu vou ter meio vezes meio vezes meio vezes meio. Ok? Realizando, então, esse produto, eu tenho 1 vezes 1, 1, vezes 1, 1, vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, eu tenho 1/16 avos como sendo essa potência. No outro exemplo, o que nós temos? Nós temos meio elevado a menos 4. Então, eu vou pensar no inverso. O 2 subiu, o 1 desceu, e eu vou levar isso a 4, só com o expoente positivo. Lembrando que esse 1, ele se torna implícito para nós, então eu tenho 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2. Nós temos, então, 16. Nós vamos agora com a professora Camila, que tem mais atividades sobre esse conceito para nós. Bom,
continuando esse raciocínio do professor Diego, que nós temos ali o expoente de um número negativo, nós vamos deixar um tempo para que vocês resolvam, uns 2 minutinhos, e aí em breve a gente retorna com a resolução dessa atividade. Agradecemos as contribuições. Vamos ao quadro para verificar a primeira resolução. Então, nós temos ali menos 2 elevado a menos 5. Menos 2 elevado a menos 5. Então, veja, eu preciso fazer o inverso do A. Eu preciso fazer o inverso do menos 2. Lembra que o professor Diego acabou de mostrar, né, para a gente que o inverso de 2 é meio. Então, na verdade, eu tenho menos meio. E o menos meio, ele está elevado a B, e o B é o valor positivo, ok? Então, eu tenho meio elevado a menos meio elevado a 5, que é menos meio, vezes menos meio, vezes menos meio. Quantas vezes? 5 vezes. Eu também posso lidar com essa multiplicação aqui, olhando primeiramente para o numerador. Então, vamos pensar no menos 1. Então, o que é menos 1 elevado a 5? O menos 1 elevado a 5 nada mais é que menos 1. Lembrando que a gente já mostrou a questão do jogo de sinal. E o 2, o que é o 2? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, certo? Então, menos 2 elevado a menos 5 é igual a menos 1 sobre 32. Agora, atenção para esse segundo cálculo, ok? Menos 1/5 elevado a menos 3. Então, atenção. Então, vamos pensar aqui. Qual é o inverso de menos 1/5? Nós precisamos inverter a ordem da fração. Então, nós temos menos 5 dividido por 1. E o que é menos 5 dividido por 1? É menos 5.
e ele está elevado ao cubo. Então, atenção, eu tenho aqui o 5, o menos 5 multiplicado 3 vezes. Então, eu tenho, fazendo um joguinho de sinal, a gente sabe que é sinal negativo, expoente ímpar, então, consequentemente, o meu resultado é negativo. E fazendo essa multiplicação, o que eu tenho? 5 vezes 5, 25 vezes 5. E 25 vezes 5 é menos 125. Vamos à câmara de documentos, né, para trabalhar com essa operação na calculadora. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou iniciar minha operação respeitando o parênteses. Então, lembra que o professor Diego já comentou que é importante considerar o parênteses aqui, porque a ordem da operação, ela influencia nos cálculos. Então, eu vou iniciar com parênteses, menos 1, então, menos 1, e é dividido por 5. A divisão, eu vou lidar com essa teclinha, o ABC. Vocês também poderiam efetuar o divisão normal, mas o ABC é a tecla da divisão. E aí, consequentemente, o resultado sai possivelmente fracionário ou não. É claro que o nosso resultado a gente já sabe que ele não é fracionário. E, fechando parênteses, o elevado. Então, o elevado, então eu poderia, aqui como é negativo, né, eu vou usar essa tecla do circunflexo, elevado a menos 3. E o nosso resultado é menos 125. Então, somente atenção, né, na hora de utilizar a calculadora. Ok? Existem algumas potências que são bem importantes. Então, por exemplo, potências de base 10. Elas são muito utilizadas, né? Por exemplo, em alguns cursos, por exemplo, de elétrica. Então, para verificar medidas muito grandes, medidas muito pequenas, né? E vamos ao quadro, então, com mais uma situação problema. Você sabe qual é a distância do planeta até o Sol? Trata-se de 150 milhões de quilômetros. Mas será que é possível representar essa distância de uma forma mais simples? Veja, esse número não é muito agradável para ficar escrevendo, né, sempre à mão, dessa forma. Mas será que eu consigo tratar desse número como uma potência, por exemplo, uma potência de base 10? Vamos ao quadro. Então, por exemplo, eu tenho aqui 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, a gente já viu por definição, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1 igual a 10. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado corresponde a 10 vezes 10, que é 100. 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. 1000. E esse raciocínio eu poderia ir trabalhando sucessivamente. Veja, eu falei em 150 milhões. Veja, 150 milhões. Eu poderia colocar aqui na minha tabela, por exemplo, o 10 elevado à sétima. 10 elevado à sétima, ele é igual a quanto, né? Ele é igual a 10 milhões. E o número que eu queria tratar não é 150 milhões? Então, se eu pego o 15, né? 150 milhões. Se eu pego o 15 e multiplico por 10 a sétima, ele vai dar esse resultado que eu queria. Ou seja, eu posso escrever 150 milhões de uma maneira muito mais simples. Por exemplo, 15 vezes 10 a sétima. Vamos lembrar agora de um conceito que a gente vai trabalhar em algumas situações da aula de hoje, que é a notação científica. A notação científica, o primeiro algarismo, ele tem que estar entre 1 e 9. Então, por exemplo, a vírgula que está aqui depois do 15, ele teria que estar entre 1 e 5. Então, nessa seguinte forma. Então, 1,5. Veja, de 15 para 1,5 eu não diminuí o meu número. Se eu diminuir o meu número, eu preciso, então, aumentar o meu expoente. Então, essa notação que eu acabei de colocar aqui, 1,5 vezes 10 oitava, é uma notação, né, que representa esse mesmo número que a gente está falando em 150 milhões de quilômetros, mas é uma notação científica, né, uma notação também que é muito utilizada. Então, da mesma forma que existem esses números muito grandes, existem também números muito pequenos. Vamos com mais este exemplo no quadro. Por outro lado, os biólogos precisam mensurar grandezas muito menores. Você sabe quanto vale a massa de uma bactéria? Uma bactéria tem aproximadamente 0,000005 gramas, ou seja, uma massa muito pequena. Mas nós podemos também colocar esse valor numa outra notação.
essa notação, também notação científica. Então, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio, utilizar o raciocínio de tabela, para representar esse valor da massa da bactéria em gramas. Vamos retornar ao quadro. Então, nós temos aqui 10 elevado a zero, então estou fazendo o mesmo raciocínio, só que agora para valores muito pequenos. Então, 10 elevado a zero representa 1, 10 elevado a 1. Lembra que o professor Diego já trabalhou, que é o inverso de 10, né? Só que com o expoente 1, é 1/10 ou 0,1. 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 100, ou 0,01. 10 a menos 3, 1 sobre 1000. Então, a gente pode continuar esse raciocínio e, por exemplo, eu poderia colocar aqui o 10 a menos 6. O 10 a menos 6 seria o quê? 1 dividido por 1 milhão. E essa divisão aqui, ela nos dá 0,000, então eu tenho 5 zeros aqui, 1. Então, 10 a menos 6 representa esse fator que eu acabei de colocar. Então, veja, a massa da bactéria, massa da bactéria é qual o valor? 0,00005 gramas, ou seja, um valor muito pequeno. Se olhar assim para essa tabela que a gente acabou de trabalhar aqui, acabou de construir, eu posso considerar 5 vezes esse último valor que eu coloquei, 5 vezes o 10 a menos 6 gramas. Lembra aquela fala que eu acabei de explicar para vocês a respeito de notação científica? Então, veja, a vírgula agora, nessa representação que eu acabei de colocar, ela não está depois do 5? E anteriormente ela não estava depois do 0? Então, veja, o que aconteceu? Do 0 até o 5, eu aumentei meu número, não aumentei? Então, quantas vezes? Então, veja, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu aumentei meu número em 6 casas. Então, é a mesma coisa. Então, 0,000005 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 6, ok? Agora, o professor Diego vai trazer uma atividade para complementar esse raciocínio desses valores de potência de base 10. Nós vimos, então, com a professora Camila, como que seria a abordagem com as potências de base 10. E a notação científica vocês vão utilizar em várias situações, principalmente os estudantes dos cursos de engenharia e também do curso de física. Nós vamos, então, agora ao quadro, onde nós temos uma situação em que nós trabalhamos com um 7 ao invés do 10 como base. Então, vamos pensar juntos. Nós temos 7 elevado ao cubo, ok? E o que eu fiz? 7 vezes 7 vezes 7. Então, 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. E agora, com 7 ao quadrado, o que nós vamos ter? 7 vezes 7, que nós temos 49. 7 elevado à primeira potência, nós temos que é 7, então isso é uma propriedade importante, uma observação importante. Então, implicitamente, os números, eles possuem expoente 1. Nós temos 7 elevado a 0, nós temos, então, aqui no caso, 1. E agora, 7 elevado a menos 1. Então, eu vou trabalhar com quem? Com o inverso do 7. Que no nosso caso, olha só, o 1 está implícito, seria, então, 1/7 elevado à primeira potência. Como a base está elevada à primeira potência, é a própria base. Nesse caso, o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, 1/7. Vou fazer aqui no cantinho, ficou muito apertado. 1/7 elevado ao quadrado, ok? 1/7 vezes 1/7. 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, nós temos que é 49. E o 7 elevado a menos 3, nós vamos ter, então, 1/7 elevado ao cubo. 1/7 vezes 1/7 vezes 1/7. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. Vezes 7,
43, ok? Então, você já pode observar o quê? Que 7 ao cubo é o inverso de 7 elevado a menos 3. Que 7 ao quadrado é o inverso de 7 elevado a menos 2. Que 7 elevado a 1 é o inverso de 7 elevado a menos 1. Então, há uma sequência em que você já pode observar a existência de algumas regularidades. A partir desse momento, então, nós vamos passar para as operações envolvendo potências. Porque além de um tipo específico de multiplicação, uma multiplicação de fatores sucessivos, as potências também podem ser ser compreendidas como uma representação de números, okay? De números racionais. E essa representação de números racionais, principalmente as operações de multiplicação e de divisão, apresenta algumas propriedades que foram importantes para a construção do conceito de logaritmos e que foi importante para o desenvolvimento das grandes navegações. Então, a gente vê que nós estamos trabalhando com uma matemática, com algumas propriedades que foram mobilizadas no momento lá no início da Idade Moderna, quando se iniciou as grandes navegações, ok? Vamos então agora ao quadro, conhecer então o que é considerado a multiplicação de potências com bases iguais. Então, na multiplicação de potências com bases iguais, o que acontece? Nós temos uma regra, nós repetimos essa base e nós somamos os expoentes. Então, por exemplo, se eu tenho a elevado a n vezes a elevado a n, o que eu tenho? Eu vou repetir a base e eu vou, então, somar esse expoente. Então, m mais n. Então, com isso, o que acontece? Um produto que eu tenho entre dois números, teoricamente, a sua resolução desse produto pode ser vista como sendo uma adição. Ok? Esse que foi o gancho que foi importante no desenvolvimento de vários programas e também no desenvolvimento de vários aplicativos relacionados, então, que foram implementados via calculadora. No caso, 2 elevado a menos 4 vezes 2 elevado ao quadrado, eu não vou resolver pela propriedade. Nós vamos desenvolver esse cálculo. E olha só para você observar essa regularidade. O 2 elevado a menos 4, nós já vimos que é o quê? Que, na verdade, eu tenho meio elevado a 4 vezes 2 ao quadrado, certo? Então, vamos primeiro pensar no meio elevado a 4. O que eu tenho aqui? Eu tenho meio vezes meio vezes meio vezes meio, ok? Então, eu tenho meio vezes ele mesmo, 4 vezes. E o 2 ao quadrado, o que eu tenho? Eu tenho 2 vezes 2. O que nós podemos perceber? E, implicitamente, o denominador aqui, no caso, é 1. Eu posso já, então, ao invés de multiplicar tudo, eu já posso começar a cancelar. Ó. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. O que eu vou ter aqui, então? No caso, eu vou ter 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, eu vou ter 4. Eu tenho 1 quarto. E nós já vimos que, nesse caso, eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado, porque 4 é 2 ao quadrado, e eu posso pensar, então, no caso, o meio como expoente negativo, como 2 elevado a menos 2, certo? Essa aqui é, então, desenvolvendo a operação de forma elementar. Mas se a gente for aplicar a propriedade, olha só o que vai acontecer. A base não é a mesma? Repito a base e somo o expoente. Menos 4 mais 2. Se eu devo 4 e eu tenho 2 para pagar, eu tenho, então, continuo devendo 2. Isso é igual a meio elevado ao quadrado. E aqui, no caso, nós temos, então, 1 quarto. Olha só como que a propriedade contribui e facilita a nossa visualização e como que ela economiza procedimento de cálculo, ok? Então, essa é uma mostração importante para que você compreenda. E nós podemos aplicar essas situações para alguns sistemas de medidas. Acompanhe no quadro. Medimos em unidades apropriadas, grandezas físicas, por meio de comparação com um padrão. A unidade é um nome atribuído às medidas dessa grandeza.
A unidade padrão para medir o comprimento é o metro. Mas nós temos 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidade. O comprimento, o metro. A massa, nós temos o quilograma. O tempo, nós temos o segundo. A corrente elétrica, nós temos o ampere. A temperatura termodinâmica, nós temos o Kelvin. A quantidade de uma substância, nós temos o mol. A intensidade luminosa, nós temos o candela. Mas o que nós temos além do Sistema Internacional de Unidades? Além do Sistema Internacional de Unidades, nós temos um conjunto que pode contribuir para trabalhar com valores maiores e também com valores menores. Então, você pode fixar nessa linha que está azul qualquer um do sistema, aqueles 7 que eu apresentei. Vamos pensar, então, por exemplo, no metro. E o metro, a gente vai colocar ele como sendo o quê? Como sendo 10 elevado a 0. Como sendo, ou que é a nossa unidade, como sendo 1. O que acontece? Quando eu tenho 1 metro, e eu vou tratar, então, com um submúltiplo dele, olha só. Nós temos aqui, no caso, 10 elevado ao cubo, eu tenho o prefixo quilo. Alguém aqui já ouviu falar de quilômetro? Então, nós temos uma lógica na utilização desses termos. 10 elevado a sexta, olha só, nós temos o mega. Alguém já falou sobre megametro? Nós também temos essa medida como sendo 10 elevado a sexta metros. E o giga, 10 elevado a 9, que é o gigametro, que é 10 elevado a nona metros. E nós também temos os valores, os submúltiplos. Nós temos os múltiplos e os submúltiplos. O mili, que é o 10 elevado a menos 3, o micro, que é o 10 elevado a menos 6, e o nano, que é o 10 elevado a menos 9. Então, você sabia que um conjunto de prefixos são utilizados para exprimir os valores de grandezas maiores ou menores que as unidades do Sistema Internacional? Nós vamos agora com a professora Camila, em que ela vai apresentar como realizar alguns tipos de conversão. Então, dada essa tabela que o professor Diego acabou de apresentar com alguns prefixos, é possível transformar algumas unidades de medida. Então, por exemplo, eu quero transformar quilômetro para metro, milímetro para metro. Então, como que eu faço isso? Então, com aquela tabela com o professor Diego, isso é possível. Então, nós vamos efetuar algumas transformações. Vamos ao quadro com este exemplo. Converta 150 milímetros em metros. Então, eu vou retornar aquele slide anterior do professor Diego. Então, eu quero milímetro. Veja que aqui o padrão que eu estava trabalhando era realmente todas as transformações voltadas por metro. Então, 1 milímetro para metro, ele equivale a 10 a menos 3. Então, retornando à atividade, nós temos o quê? O que é 150 milímetros? Nós temos 150 vezes 10 a menos 3 metros. Veja, essa medida aqui nós também podemos transformar em notação científica. Então, veja, se eu tenho a vírgula no 150, eu posso colocar a vírgula entre o 1 e o 5. Veja, eu diminuí o número, eu vou aumentar o meu expoente. Então, 150 é a mesma coisa que escrever 1,5, né? Então, eu estou diminuindo, então eu vou colocar ao quadrado, porque eu diminui em 2 unidades. Então, 150 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 ao quadrado. E aí, eu tenho aqui o 10 a menos 3 metros. Veja aqui a propriedade, então, que o professor Diego acabou de trabalhar, que na multiplicação com bases iguais, eu repito a base e soma expoente, meu resultado é 1,5 vezes 10 a menos 1 metros. Claro, a resposta já podia ter sido dada aqui no início? Poderia, mas se o exercício tivesse pedido para transformar em notação científica, seria essa resposta final que eu acabei de colocar. Veja, seguindo aquele raciocínio do professor Diego, da tabela anterior, o quilo. Aqui, ó, eu tenho 0,05 quilovolts em volts. O volts é como se fosse a referência do metro. Então, naquela tabela anterior, ao invés de utilizar o metro, eu estou utilizando o volts. Então, eu posso falar que é 0,05 vezes o 10 ao cubo volts. Seguindo o mesmo raciocínio, eu posso transformar o 0,05, vou transformá-lo em notação científica, então eu estou aumentando meu número em 2 unidades, então eu estou diminuindo em 2 aqui na potência de base 10, vezes 10 ao cubo.
Isso aqui eu posso colocar como 50 ou como 5 vezes 10 a 1 metros. Então, tanto faz aqui a forma que você colocar, tudo depende da resposta do exercício. Então, se fosse em notação científica, seria 5 vezes 10 elevado a 1. Ou somente 50, né? Se não tivesse pedido em notação. Então, essas são respostas possíveis para o exercício. Agora aqui, esse aqui a gente tem que pensar em uma transformação, porque eu quero a transformação não é com relação à medida padrão, mas eu estou querendo de microampere de miliampere para microampere. Então, atenção para a nossa transformação. Então, eu vou resolver essa atividade no próximo slide. Eu quero, então, qual transformação? 0,34 miliampere para microampere. Então, veja, para resolver essa atividade, eu preciso lembrar da seguinte questão, que 1 miliampere, ele equivale a 1000 microampere. Posso pensar numa regrinha de 3, então 0,34 miliampere equivale a quanto microampere? Multiplicação cruzada, então eu tenho 0,34 vezes 1000, ou 0,34 vezes 10 ao cubo, 10 ao cubo microampere, ok? E continuando aqui com a resolução, o 34, né, o 0,34, eu posso falar que é 34 vezes 10. Então, eu estou aumentando o meu número, eu vou diminuir o meu expoente, então, menos 2 vezes 10 ao cubo, microampere. Então, multiplicação com bases iguais, base 10, vou repetir a minha base, somar o expoente. Então, vai dar 34 vezes 10 elevado a 1 microampere, que é igual a 340. Uma outra forma que a gente pode trabalhar aqui, talvez seja até mais simples para efetuar essa transformação, é olhar para uma tabela. Então, veja, a minha referência é um ampere, mas poderia ser um metro e assim por diante. Então, lembra lá, eu estou lidando com ampere, então eu tenho ampere, eu tenho desse ampere, centi ampere, miliampere. Então, veja, o ampere não era a referência 10 elevado a 0 que o professor Diego falou? E aí, eu tenho o mili, né? O mili é a referência 10 a menos 3. Agora, o micro é a referência 10 a menos 6. Significa que do mili para o micro tem mais quantas casas? Tem mais 3 casas. Então, é importante considerar essas casas na construção dessa tabela. Então, nós temos aqui o micro, ampere, ele equivale a casa 10 a menos 6. Então, para efetuar essa transformação, eu tenho 0 mili. Então, eu tenho 0 mili. 0,34. Então, veja, a vírgula, ela estava na casa do mili, mas eu quero que ela vá para a casa do micro. Então, é somente acrescentar um 0. Então, a vírgula não está mais ali no mili, ele está no micro, 340. Dessa forma, a gente transformou essa unidade de medida de uma forma muito mais simples. Mas veja, tanto faz a maneira que vocês utilizam para efetuar essa transformação, ela é válida. Agora, nós trabalhamos com multiplicação de potências com bases iguais. Agora, nós vamos trabalhar com a divisão. Então, como nós devemos efetuar essas operações? Então, na divisão com potências de bases iguais, repete-se a base e subtraem-se os expoentes. Então, se eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N, eu vou manter a base A e vou subtrair os expoentes. Então, eu tenho M menos N. Um exemplo, 2 elevado a menos 4 dividido por 2 elevado ao quadrado. Vou resolver esse exemplo de duas maneiras. Uma primeira maneira é efetuando aquele inverso do 2. Então, qual que é o inverso? Porque eu tenho 2 elevado a menos 4. O inverso do 2 é meio, ele está elevado a 4, dividido, né, por 2 ao quadrado, que é 4. Veja, meio elevado à quarta, eu tenho 1 sobre 16, né, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 16, dividido por 4.
Esse dividido por 4, eu tenho que lembrar que eu tenho uma divisão de fração. Eu tenho 1 sobre 16 dividido por 4 sobre 1. Na divisão de fração, então na aula passada, vocês aprenderam que vocês copiam a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Nesse caso, tá. Então, como que nós devemos efetuar aqui a nossa divisão? Então, eu tenho aqui dividido por 1, eu vou... desculpa, porque aqui eu não efetuei o inverso, né? Eu somente copiei o 4 dividido por 1. Então, vou iniciar, vou cancelar aqui essa parte, né? Então, a professora aqui esqueceu de inverter, então, novamente, copia a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, atenção aqui com as operações. Então, eu tenho 1 sobre 64, ok? Então, essa é uma maneira, sem efetuar, usar a regra que eu acabei de explicar. Então, utilizando a regra, como que nós devemos fazer? Nós devemos copiar a base e subtrair o expoente. Então, eu tenho menos 4 menos 2. Então, eu tenho menos 4 menos o 2. Na verdade, menos o mais 2, né? Então, vai ficar menos 2. Veja, eu copio a base, então 2 elevado a menos 6. Isso é a mesma coisa que meio elevado a sexta. Novamente, fazendo as operações sucessivas, meio vezes meio, 6 vezes, nós vamos ter esse resultado, que é 1 dividido por 64. Então, claro que a regra nos ajuda, né, nessas operações a torná-las mais simples, ok? Além dessa operação com divisão, nós temos uma outra operação, que é a de potência de potência. Na potência de potência, nós temos uma base e nessa base nós devemos efetuar uma multiplicação. Então, por exemplo, eu tenho lá 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Veja, como eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado, eu tenho que efetuar a multiplicação das potências. Então, é mais uma regra. Então, vamos ao quadro com mais essa regra. Na potência de potência, repete-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então, por exemplo, se eu tenho lá A elevado a M vezes N, eu vou repetir a base A e vou efetuar a multiplicação. M vezes N. Então, mais um exemplo. Eu tenho aqui 2 elevado a menos 4 elevado ao quadrado. Então, como que nós deveríamos efetuar essa multiplicação? Essa multiplicação, então, eu tenho que fazer, eu repito a base 2 e vou fazer menos 4 vezes 2, que é menos 8. E esse resultado é igual a meio elevado a oitava. O que é meio elevado a oitava? Né? É meio vezes meio, que é igual a 1 sobre 256. Agora, para vocês reforçarem esses conceitos de multiplicação de potências, né? Repete a base, soma expoente, divisão de potências. Então, como que eu faço divisão de potências de mesma base e potência de potência? Nós vamos deixar um tempinho para que você exercite, né, esses conhecimentos aprendidos na aula de hoje.
Retornando então da atividade, nós vamos ao quadro corrigir. Acompanhe. Então aqui nós temos menos 3 elevado à quarta dividido por menos 3 elevado a menos 2. Então o que nós iremos fazer? Nós vemos que a base menos 3 é a mesma. Então eu vou repetir a base. E agora, como eu tenho uma operação de divisão, eu vou o quê? Subtrair os expoentes. Então eu vou ter 4 menos o menos 2. Ok? Então eu vou ter menos 3, menos com menos mais, 4 mais 2. Então aqui eu vou ter mais, 4 mais 2, eu tenho então 6. Como eu vou reduzir a uma única potência, não há necessidade de desenvolver essa operação. Nesse caso eu tenho 2 elevado a meio elevado a 4/5. Olha só, já respondendo uma das dúvidas que foi apresentado, nós temos aqui uma potência de expoente fracionário. Mas, ao longo da aula, nós vamos abordar esse tipo de potência, ok? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a base 2 e eu vou ter o expoente meio, que é uma fração, multiplicando 4/5. Como que eu multiplico a fração? Numerador com numerador, então, 1 vezes 4, 4, e denominador vezes denominador, 2 vezes 5, 10. Então, eu tenho 2 elevado a 4 décimos. Ao longo da aula, você vai entender melhor a respeito de como compreender esse tipo de potência. Na sequência, nós temos um desafio. E isso é uma questão que pode, sim, cair em algum concurso. Nós temos várias potências. 3 elevado a 45, 9 elevado a 20, 27 elevado a 14, elevado a 14, 243 elevado a 9 e 81 elevado a 12. E a pergunta é, qual desses números é o maior? Então, eu te convido agora na Câmara de Documentos a pensar comigo a respeito dessa questão específica. Então, aqui nós temos o seguinte, olha só. Nós temos uma relação entre esses números que você tem que observar. Olha só. Nós temos o 3 como sendo uma base padrão para todos os números. Então, eu consigo reduzir todos esses números para a mesma base. Observe que eu consigo ter o 9, olha só, como 3 ao quadrado. Eu consigo ter o 27 como sendo quem? 3 ao cubo. Eu consigo ter 243 como sendo 3 à quinta. E eu consigo ter 81 como 3 à quarta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir, olha só, todos para a mesma base. E assim poder comparar quem é maior e quem é menor. Então, 3 elevado a 45 vai ser o meu padrão. Então, eu vou pensar agora no 3, no 9. O 9 não é 3 ao quadrado? Então, eu tenho 3 ao quadrado elevado a 20. Então, eu vou repetir a base. 2 vezes o 20, eu tenho, então, 40. Com isso, o que eu posso perceber? Que 9 elevado a 20 é menor que 3 elevado a 45. Dando continuidade, olha só, com o 27, olha o que eu tenho. 27 elevado a 14. 27 não é 3 ao cubo? Então, eu tenho 3 ao cubo elevado a 14. Então, 3 vezes 14, eu tenho 3 elevado a 42. Então, nessa forma, 3 elevado a 42 ainda continua sendo melhor que a nossa referência, que é 3 elevado a 45. Dando continuidade agora, no 243, ele é igual a 3 elevado à quinta, como você pode observar, elevado à nona. 5 vezes 9, nós temos 45, então 3 elevado a 45. Nós temos, então, 243 elevado à nona é a mesma coisa que o nosso 3 elevado a 45, eles são iguais. E, por fim, nós temos 81 elevado a 12. Então, 81 eu tenho 3 elevado à quarta elevado a 12. 4 vezes 12 eu tenho 48, então eu tenho 3 elevado a 48. Logo, eu tenho que o número 81 elevado a 12 é o maior número dessa relação de números. Dando continuidade no quadro, nós temos uma outra situação, aonde que eu tenho nós temos a seguinte expressão.
10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado ao cubo, dividido por 10, que multiplica 10 ao cubo elevado a menos 1. Como nós podemos realizar essas operações? Nós já podemos simplificar, né, já fazendo essa potência da potência. Ó. 3 vezes menos 1, eu já posso pensar, nesse caso, como sendo o expoente menos 3. Então, eu vou ter 10. Vou primeiro fazer o produto. Repetir a base. Menos 2 mais 3, dividido por 10. Implicitamente eu tenho 1, só que aqui eu já fiz a multiplicação. Então, o expoente é menos 3. Repetir a base 10. 1 menos, aqui no caso, 3. Vou dar continuidade no outro slide. Então, eu tenho 10 menos 2 mais 3, eu tenho 1, dividido, nós temos aqui no caso, dividido por 10, 1 menos 3, nós temos então menos 2. É uma divisão, então eu tenho 10, e eu tenho então uma subtração de expoente. Então eu tenho 1 menos o menos 2. O menos com menos, nós temos o mais, então 1 mais 2, nós temos 3. 10 elevado ao cubo, nós temos então como solução da expressão 1000. Na sequência, a professora Camila vai então nos expor a respeito do que é o expoente fracionário. Acompanhe. Nós agradecemos a contribuição dos polos durante a resolução das atividades. E uma dúvida foi como resolver uma potência com expoente fracionário. Então, existem, por exemplo, se eu tenho uma base e um expoente fracionário, então, esse valor pode ser transformado em raiz e, da mesma forma, todo número na forma de raiz também pode ser transformado em potência de expoente fracionário. E essa definição que eu vou trazer agora. Vamos ao quadro. Toda potência de expoente fracionário pode ser escrita como uma raiz. Então, por exemplo, se eu tenho A elevado a M sobre N. O M é o meu numerador. O N é o meu denominador da minha fração. Então, esse N que está na parte de baixo, que é o meu denominador, ele se torna o meu índice da minha raiz. E o M, que é o meu numerador, ele vai se tornar aqui o valor da minha potência, do meu valor, da minha base A. Da mesma forma, toda raiz pode ser transformada em potência de expoente fracionário. Por exemplo, raiz enésima de A elevado a M, que é igual a A elevado a M dividido por M. Então, se eu tenho aqui raiz quadrada, então vamos colocar aqui, raiz quadrada de 2, certo? O que é raiz quadrada de 2? Raiz quadrada, o 2 está implícito e ele está elevado a 1. Eu posso escrever esse número como o 2, que é a minha base, o 1, que é o meu expoente, dividido pelo índice. Então, 2 elevado a meio. E mesma forma, se eu tivesse 2 elevado a meio, eu poderia escrever na forma de raiz. Esse raciocínio nós vamos trabalhar agora, né, por meio de um exemplo, para que fique mais claro para você essa explicação a respeito de expoente fracionário. Então, 3 elevado a meio. 36 elevado a meio. Veja, o meu expoente, ele é fracionário. Como eu escrevo ele na forma de raiz? O 36 é a minha base. Então, 36 é a minha base. O 2, que é o meu denominador, na parte de baixo da minha fração, ele indica que é raiz quadrada. De quanto? De 36 elevado a 1. Veja, a gente sabe, então, que raiz quadrada de 36 elevado a 1 nada mais é que raiz quadrada de 36. E qual número que multiplicado ele vezes ele retorna no 36? A gente sabe que é o 6. Ou seja, o 6 é a raiz quadrada de 36. Agora aqui, 8 elevado a 2 terços. Então, eu tenho 8. Veja, o 3, ele indica que a minha raiz é ao cubo. Que o 2 é o valor da minha potência. Então, eu tenho aqui
raiz cúbica de 64. Como que eu vou resolver agora essa raiz cúbica de 64? O 64, eu posso fatorar. Então, dividido por 2, que é 32, dividido por 2, 16, dividido por 2, que dá 8, dividido por 2, que dá 4, por 2, dá 2, por 2, dá 1. Como é raiz cúbica, eu vou pegar aqui os fatores de 3 em 3. Então, o que é raiz cúbica de 64? Eu posso escrever 64 como? 64 como 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Só que daí eu teria aqui raiz cúbica desse valor. Continuando aqui a resolução, eu posso escrever raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Veja, eu tenho que a potência é o inverso da raiz. Então, o primeiro resultado é 2. Da mesma forma, o segundo resultado também é 2. Por isso que essa resposta é igual a 4. Agora eu vou trazer mais uma atividade, um exemplo. E nessa atividade, nesse exemplo, nós precisamos resolver aqui essa potência. 1/4 elevado a menos 3/2. E como que a gente pode resolver isso? Veja, 1/4 elevado a menos 3/2, aqui eu tenho uma base em forma de fração e o expoente é negativo. Eu preciso inverter essa fração e esse expoente, ele vai ficar o quê? Positivo. Veja, 4 dividido por 1 é 4. Então, eu tenho aqui 4 elevado a 3/2. O 2, que é a parte de baixo, está indicando que é raiz quadrada. E o 3 está indicando que é uma potência. E veja, o que é 4 vezes 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16. Vezes 4 é igual a 64. E quanto que é a raiz quadrada de 64? Raiz de 64 é igual a 8. Então, assim, nós terminamos a resolução dessa atividade. Agora, o professor Diego vai trazer a resolução de outra atividade. E você pode aproveitar esses conceitos que a professora Camila apresentou para também extrair a raiz quadrada ou a raiz cúbica, a raiz enésima de outros valores. Acompanhe no quadro. Então, aqui nós temos a raiz cúbica de 216. E o procedimento que nós vamos utilizar é o quê? É trabalhar com 216 e também decompor em fatores primos. O menor primo que nós temos é 2. 216 dividido por 2, nós temos 108. 108 dividido por 2, nós temos 54. 54 dividido por 2, nós temos, então, 27. Como 27 é ímpar, nós não vamos conseguir continuar dividindo por 2, nós vamos assumir o próximo primo. 27 dividido por 3, nós temos 9. 9 dividido por 3, nós temos 3. E 3 dividido por 3, nós temos 1. Como nós estamos extraindo raiz cúbica, nós vamos assumir os valores de 3 em 3. Então, seria 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, eu teria a raiz cúbica de quem? De 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Extraindo a raiz, eu tenho, então, 2 vezes 3 e 2 vezes 3. Nós temos, então, 6. Na sequência, nós temos uma situação onde que nós vamos trabalhar com as relações entre densidade, uma aplicação onde nós temos um conceito de densidade, e nós também podemos abordar nesse conceito a questão da relação entre potência e radiação. Então, a questão é, qual é a massa de mercúrio, quilogramas, necessário para preencher um recipiente cilíndrico? Conhecidos o volume e a altura desse recipiente, qual seria, então, o valor do raio? Então, eu sei que a densidade do mercúrio, ela é o quê? 13,6 gramas por centímetro cúbico. E a altura do recipiente cilíndrico, ela é de 20 centímetros. E o seu valor é de aproximadamente 1.005 centímetros cúbicos. Primeira coisa que você tem que olhar é o quê? É a homogeneidade das grandezas. Todo mundo está em centímetro, todo mundo está em grama. Isso já é muito importante no nosso trabalho. A densidade
nada mais é do que a relação entre a massa de um determinado fluido e o volume que a contém. E nós podemos escrever a densidade como sendo a massa dividido pelo volume. Vamos à câmara de documentos. Aqui na câmara de documentos, nós temos, então, os dados do exercício, olha só. Nós temos a densidade, massa vezes volume, e os valores. Então, o que acontece? Se a densidade vale 13,6, a massa eu não conheço, e o volume é 1.005, eu tenho, então, o quê? Eu tenho uma comparação entre duas razões. Então, eu posso o quê? Multiplicar cruzado. M vezes 1, eu tenho M, 13,6 vezes 1.005. 13,6 vezes 1.005, eu chego, então, no valor da massa, que é de 13.668 gramas. Certo? Dado esse questionamento, o que ele pede? Se eu tenho, então, se eu conheço o volume, que no caso ele deu para nós, que o volume ele é 1.005 gramas por centímetro, aqui no caso, né? Ele deu para nós o volume. Nós temos aqui, nós temos também a altura como sendo 20 centímetros. E o frasco, ele é o quê? Ele é um cilindro. E agora vem uma notação importante que é interessante que você conheça. Nós temos que o volume, ele é área da base vezes a altura, tratando-se, então, desse cilindro. A área da base é um círculo, então ela é πr ao quadrado. E nós queremos conhecer quem? Quem é esse raio que está aqui, no caso, sendo indicado? Eu tenho, então, que o volume é 1.005, é igual a πr ao quadrado, e a altura, olha só, ela é 20. Nesse caso, 20π é constante, certo? Eu vou, então, operar ela do outro lado, dividindo. O que acontece aqui? 1.005 dividido por 20π é aproximadamente 16, é 15.999. Então, eu tenho que r ao quadrado é aproximadamente 16. E a questão agora é pensar, qual número que vezes ele mesmo eu tenho 16? É aqui que está a relação que nós queremos mostrar com esse problema a respeito da potência com a raiz. Que nesse caso, elas operam, nesse contexto específico, como uma operação inversa. Então, eu tenho que o raio é a raiz quadrada de 16. Então, o raio ele é aproximadamente 4. Então, essas questões que nós abordamos aqui, ele foi mesmo com o intuito de retomar o conceito de potência, para que você, em algum momento na sua escolarização, você já viu esses conteúdos. É uma parte bem elementar da matemática, ok? E nós agora vamos para o chat, onde nós vamos dar continuidade ao momento dessa aula, onde você vai poder sanar as suas dúvidas. Nós agradecemos a sua participação e aguardamos vocês na aula atividade para tirar todas as suas dúvidas.